Em 1992, o economista Michael Boskin, que era o conselheiro econômico do então presidente dos Estados Unidos, que era o George Bush Sr., ele disse uma frase que passou a ser muito discutida, muita gente a favor, muita gente contra nos anos seguintes, que foi o seguinte: computer chips e potato chips, tanto faz. É, Na verdade, essa frase foi um jogo de palavras com o duplo significado da palavra chip, ou acho que é chip, como é em língua inglesa, que pode ser tanto o pequeno circuito eletrônico integrado, geralmente feito de silício, que os computadores usam, e também pode ser aquela batata frita cortada em rodela e vendida em sacos que a gente compra nos supermercados, nas lojas de conveniência de posto. Isso porque esse economista era americano, que estava usando nesse sentido. É porque assim, o potato chips em inglês britânico quer dizer aquela batata frita cortada em palito que a gente come nos pratos, tanto em restaurante, em lanchonete, aquilo que os americanos chamam de french fries. Mas, como eu disse, como esse economista era americano, ele estava se referindo é, então, aquele chip de saco de batata frita em rodela que se vende em supermercado, em loja de conveniência. É, e aí eu fiz esse vídeo para discutir o seguinte: ele está certo ou está errado? É bom exportar tanto chip de computador e quanto chip de batata frita? Bom, é o seguinte: se quisermos entender e se usar se o significado que a gente extrair dessa frase for de que tanto faz produzir e exportar chip de computador ou assim, produzir ou exportar tanto bens manufaturados, o que seria o chip de computador, quanto bens agrícolas, que seria a batata frita, tanto faz. O que importa é produzir com eficiência cada um desses bens. O que exportar não teria relevância. Isso seria o que os ricardianos achariam. Mas assim, se for pensar assim, aí tá errado dizer que tanto o chip de computador quanto a batata frita tanto faz. Porque na verdade é, os países ricos, mais ricos, são aqueles que têm uma manufatura mais desenvolvida, que muitas vezes que exportam bens manufaturados e que também mesmo atualmente tem um declínio na participação da manufatura no PIB e na força de trabalho, esses países têm muitos serviços relacionados à manufatura, como pesquisa e desenvolvimento, marketing, design, logística e até mesmo, e importante dizer, até países como Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que alguns ricardianos apontam esses países como, olha, países ricos sem manufatura. Não, esses países têm uma manufatura muito desenvolvida, sim, até esses países. Por que a manufatura é tão importante? Porque a manufatura tem economia de escala, geradora de sinergias, tem incorporação de aprendizado, que aí depois eu posso fazer um vídeo explicando tudo isso mais em detalhes, porque talvez quem não entenda muito economês possa ter dificuldade, eu depois eu explico, mas não acho isso mais importante para falar nesse momento. E também outra coisa muito importante da manufatura é que os produtos estão em um mercado de concorrência que não é perfeito. Que enquanto
quem produz bens agrícola, da agricultura ou da pecuária ou da mineração está sujeito à concorrência perfeita e não consegue vender com nenhum markup o produto, aí na verdade quando os produtores de bens agrícolas ou da pecuária ou da mineração conseguem aumentar a produtividade, eles simplesmente têm que vender mais barato o produto, ou seja, quem acaba tendo ganho de produtividade é o ganho da produtividade é quem compra, e não quem vende o produto. Isso é diferente no caso dos oligopólios e da concorrência imperfeita dos bens manufaturados. Bom, dizendo tudo isso, por que na verdade na verdade é bom sim, além de produzir e exportar chip de computador, os computer chips, também produzir e exportar os potato chips. Porque os potato chips não são simplesmente bens de produção agrícola. Os potato chips são bens manufaturados também, bens muito manufaturados. E, é, e também e na produção de potato chips também tem muita pesquisa e desenvolvimento, tem design, tem marketing que é muito importante também. E os potato chips não são um mercado de concorrência perfeita. O mercado dos potato chips é dominado por poucos oligopólios. Eu não vou nem mencionar os nomes das principais empresas de potato chips, porque eu não tenho patrocinador nesse vídeo, eu não estou recebendo dinheiro de ninguém para fazer esse vídeo e, portanto, eu não vou ficar ajudando a divulgar a marca. Mas é fato que sim, que os potato chips são um mercado de bens de produtos manufaturados com alto grau de oligopolização, com serviços muito sofisticados, como eu disse, de pesquisa e desenvolvimento, design e marketing, que geram empregos com boa remuneração. E importante frisar, manufatura avançada não está restrito à tecnologia de informação e a máquinas. Até a indústria alimentícia é um setor um setor de manufaturados que também tem trabalhos muito sofisticados dentro dele. E até vou dar uma informação adicional aí, só para vocês perceberem como tem muito trabalho sofisticado envolvendo nisso aí. Uma das maiores empresas de potato chips do mundo, na verdade, pertence a uma das maiores empresas de refrigerante do mundo. E aí ficou popular a história de que essa empresa de refrigerantes chegou a quase assinar um acordo com uma empresa de biotecnologia da Califórnia para desenvolver adoçantes para os refrigerantes. E essa empresa de biotecnologia da Califórnia trabalhava no desenvolvimento de sabores artificiais, trabalhava com uma cultura de células obtidas através de um feto legalmente abortado nos Países Baixos. E não apenas os produtores dos refrigerantes estavam possivelmente assinando um contrato com essa empresa de biotecnologia. Mesmo a empresa de potato chips vinculada quer dizer, cujo dono era a empresa de refrigerantes, também ia entrar nesse mesmo contrato, até porque essa empresa de sabores artificiais não desenvolvia só sabores doces para os refrigerantes, mas também sabores salgados para os potato chips.
Então, mas claro, primeiro, o contrato não foi assinado e também, assim, a empresa usava essa cultura de células para pesquisa, não quer dizer que teria fetos abortados no adoçante do refrigerante, nem fetos abortados no sal da batata frita. Mas de qualquer forma, eu só contei essa história para falar que, sim, que na indústria alimentícia, que não é apenas agricultura, pode entrar até biotecnologia muito avançada. E assim, muito importante destacar assim, que tanto que não é qualquer coisa potato chips, que no supermercado você pode encontrar pacotinho de alguns tipos de batata frita mais especiais, cujo preço em real já está em dois dígitos. E claro, e também assim, o que é muito importante e o que faz o país ser rico em relação aos potato chips é, na verdade, a participação da pesquisa, do design, do marketing, da criação da marca, do produto, até porque a produção em si, só produzir, pode ser feito em qualquer lugar, mas assim, de ter conhecimento de todo o circuito da produção do potato chips é muito importante e gera renda, gera emprego muito sofisticado. Claro, o que não pode, o que não é bom é um país viver exclusivamente da exportação de bens agrícolas in natura. Bom, e quais são os. Só que, assim, outra ressalva importante fazer. Os países entre os maiores exportadores de batata in natura são países riquíssimos, que são a França, os Países Baixos e a Alemanha. Mas é muito importante destacar, a exportação de batata in natura seria um quadragésimo das exportações totais desses países. É, o que, na verdade, o que compõe uma parcela muito maior da exportação desses países são produtos manufaturados muito sofisticados. E aí já países que exportam, cuja pauta de exportação está muito centrada em produtos agrícolas in natura, não batata, mas outras coisas, produtos, né, agrícolas in natura, como banana, cacau, essas coisas estão mais na América Latina e na África e geralmente são países muito pobres. E aí, por fim, como eu usei esse vídeo para falar para falar da importância de produzir e exportar manufaturados e até de um jeito surpreendente para dizer que entre bens manufaturados inclui inclusive os potato chips. Só fazer uma observação final é que na sexta-feira saiu o resultado do PIB do Brasil de 2021. O crescimento foi de 4,6%, que na verdade foi só uma recuperação da queda em 2020 por causa das medidas restritivas da pandemia. E enquanto o crescimento do PIB total foi de 4,6%, o crescimento do PIB da indústria foi de 4,5%. Embora a diferença seja pequena, ainda assim foi um número menor, ou seja, continua essa longa tendência de perda da participação da indústria no PIB e é muito diferente daqui. Está acontecendo está acontecendo assim no Brasil o caso oposto daquilo que desde a década de 1960 o Caldor e o Verdun diziam sobre a importância da manufatura, que eles demonstraram que é, em países que têm elevadas taxas de crescimento do PIB, as taxas de crescimento do PIB da indústria são até maiores do que a taxa de crescimento do PIB total. Ou seja, eles demonstraram que
costuma haver taxa de crescimento elevado quando a indústria está crescendo mais ainda. Aí no Brasil, o que se viu nos últimos 40 anos, com uma breve interrupção aí, uma parte nos anos 2000, foi baixo crescimento do PIB e crescimento menor ainda da indústria, ou seja, perda de participação no total do PIB. E isso é muito preocupante. Então, temos sim que produzir e exportar o computer chips ou potato chips, mas viver só de boi não dá. Boi pode ser importante, mas só isso não dá. E aí, quem gostou do vídeo, por favor, dê like e ajude a divulgar.